todos! O Momento Papo de Mãe está começando. O tema de hoje é adoção. A gestação de um filho adotivo pode durar muito mais do que 9 meses. Uma espera que mistura sentimentos e traz uma certa angústia, já que os futuros papais ficam sem saber exatamente quanto tempo o filho ou filha vai demorar para chegar. Estão para ser aprovadas algumas mudanças nas regras da adoção na tentativa de agilizar os processos. O Brasil tem hoje um cadastro nacional de adoção, o que já foi um avanço. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado de família Nelson Chiquicima e o casal Ana Luísa Bartolo e Renato Lima. E olha que lindo aqui, eles são pais da Gabriela, de 2 anos, né, Gabriela? E também da Beatriz, que está com 3 meses. Esse chorinho é tão gostosinho. Quanto tempo durou, Ana, a gestação da Gabriela? Conta pra gente. Puxa, é uma pergunta difícil essa, porque existem vários momentos, né? Desde que você começa a pensar na adoção até a chegada dela. Mas, na prática, desde a gente entrar com a documentação até ela chegar, foram 2 anos e meio. Nossa, bastante tempo. É uma expectativa longa, né, Renato? É bastante longa e, assim, a questão é que como a gente brincou uma vez, né? Se você, ao longo desse tempo, não se prepara para isso, é como se fosse assim, um dia o telefone toca e você vira mãe, você vira pai. Né? De uma hora para outra, né? Então, uma questão nossa foi, ao longo do tempo, como manter esse assunto na pauta de um dia a dia que é intenso e louco. Não tem a barriga, né, para te lembrar disso. E o duro é que você não sabe quanto tempo vai demorar, né? Então é difícil mesmo para o casal, né, doutor Nelson? Por que ainda demora tanto tempo no Brasil? Então, são várias hipóteses, né? A primeira é a questão da escolha, né? Muitas vezes o casal quer escolher uma criança com uma certa idade, raça, cor, sem qualquer tipo de defeito físico, psicológico. Menino, menina. Menino, menina, sexo também. Então, se você fizer muitas escolhas, então demora um pouco mais, realmente. Né? Mas agora, não é só isso, né? O procedimento é que, infelizmente, a gente sabe que o Poder Judiciário está bem atravancado em razão de muitos processos, avalanche de processos, e aí é necessário se fazer, muitas vezes, exame psicossocial, né, que tem a psicóloga e assistente social, e não tem para todo mundo em abundância. Né? Quer dizer, é um processo... Às vezes é um psicólogo com assistente social por fora todo. Né? Conta pra gente como foi o dia que ela chegou, com quanto tempo ela estava e como é que foi esse dia, esse encontro? Nossa, foi incrível. Faz 1 ano e 4 meses que ela está com a gente. Então, ela já tinha mais de 1 aninho. Ela tinha 1 ano e 3 meses quando a gente a conheceu, porque primeiro você é chamado no fórum para poder conhecer o perfil da criança, a ficha da criança, e se você está de acordo com aquilo, então o juiz emite uma autorização para você conhecê-la no abrigo. Então, a gente foi no abrigo, eu me lembro que foi no feriado de Páscoa do ano passado, né? A gente estava ansioso esperando a tal da autorização, porque era em cima do feriado, e aí a gente ia perder o feriado. Mas foi muito intenso, assim. Eu me lembro, ela era muito pequenininha e assim que ela viu a gente, ela estendeu o bracinho para vir no meu colo. Foi muito legal. E, Renato, aí depois toda essa batalha, essa luta, né, esse tempo, aí... passa tudo isso, né? Passa. E assim, tem uma fase, claro, de adaptação da criança, dos pais, né? E assim, mas é impressionante que, assim, quando você se prepara tanto tempo, ela é uma fase que ela tem suas dificuldades também, porque a criança estranha, uma casa nova. Por mais que tenha uma adaptação no abrigo, mas tem uma adaptação à nova casa, à nova família. Ela já era maiorzinha, né? Exatamente. Mas assim, eu falo que quando o sentimento é muito verdadeiro, o tempo está a seu favor. Renato, conta pra gente a história da Beatriz, então. Como é que foi essa notícia da Beatriz? Foi engraçado, porque a gente estava naquela discussão, né? A Gabriela já adaptada, e a gente tendo em vista o tempo que a Gabriela levou para chegar, qual era, assim, se não estava na hora da gente entrar na fila de novo, começar o processo para ter o segundo filho, né? E a gente estava exatamente nessa discussão. Que momento que isso vai acontecer quando, de repente, chega a notícia? Você começou a ficar enjoada, é isso? Eu comecei a passar bastante mal. Né? Até então, o diagnóstico era que eu não podia engravidar. Você tinha dificuldade para engravidar, né? Nunca
houve um diagnóstico fechado, porque os médicos também não dizem isso com toda certeza. Você já tinha até desistido de engravidar, naturalmente. A gente já estava muito determinado com a adoção, falando no segundo filho, porque a gente queria um irmão para a Gabriela, um irmão ou uma irmã, ao mesmo tempo que a gente ainda estava muito cansado, porque ela estava 5 meses com a gente quando eu engravidei. Quer dizer que acho que a Gabriela trouxe a Beatriz, né? Foi isso. Doutor Nelson, essas mudanças que estão para acontecer na lei da adoção, elas vão agilizar o processo de adoção no Brasil? A intenção é a possibilidade de fazer com que ande mais rápido o processo, o procedimento, né? Mas tem coisas que não tem como agilizar, né? Como o exame psicossocial, o estágio de convivência, né? Eu acho que o mais problemático realmente é a escolha, né? A questão da escolha, que tem muitas crianças para serem adotadas. É que as que são mais velhas acabam não sendo adotadas. Criança é o quê? Com mais de quantos anos já é difícil? 6, 7 anos, né? Aquelas de adolescência e realmente muitos já ficam para a maioridade com 18 anos, aí não tem como mais. Agora existe um cadastro nacional de adoção que isso facilitou. Isso já facilitou bastante, né? Não sei se facilitou ou não, porque o Brasil é muito grande, né? E antigamente era regional, você ia até um fórum, ficava ali naquele cadastro e se aparecia ali era mais simples. Mas é muito grande, eu não sei se essa interligação é ágil, pode ser que o procedimento acabe mudando com a nova legislação. Então daqui a pouco a gente explica um pouco mais os trâmites aí da adoção. O Momento Papo de Mãe sobre a adoção continua no próximo bloco, fique ligado que a gente já volta. De volta com o Momento Papo de Mãe e o tema desta vez é adoção. Doutor Nelson, as pessoas têm muitas dúvidas sobre quem pode adotar no Brasil e como fazer. Bom, primeiramente o adotante tem que ter uma idade mínima, que é de 18 anos, que eu acho também complicado você ter filho sem querer, né? Com 18 anos é uma coisa, agora querer ter um filho com 18 anos acho meio complicado, porque a legislação anterior, bem anterior, era 50 anos a idade mínima. Depois passou para 30 anos, e depois passou para 21 e agora 18. Daqui a pouco eu falo 10 anos de idade para poder adotar daqui a pouco. Está diminuindo tanto, né? De forma proporcional seria isso. Mas 18 anos de idade poderia já adotar. E tem que ter uma diferença mínima de idade entre o adotante e o adotado, de 16 anos. Para parecer que realmente é o pai, filho, mãe e não precisa ser necessariamente um casal, pode ser uma pessoa solteira. Isso, é individual. Agora, para duas pessoas adotarem uma, tem que estar casados ou viver em união estável ou união afetiva. Que hoje tem muita questão de união afetiva adotando. E daí não tem discriminação, doutor Nelson? Não tem discriminação. O problema realmente é achar, às vezes, aquela criança que ela quer. Aí fica realmente complicado. Se não tem qualquer tipo de escolha, é muito mais rápido. Né? Porque a maioria ainda quer um recém-nascido, por exemplo? Recém-nascido, pouca idade, né? Perfeitas condições físicas, Ana mentais. Luísa, quando você resolveu adotar, você já sabia tudo sobre adoção? Aonde tinha que ir? Como que tinha que fazer? Não, é um processo muito longo de investigação. Eu comecei a me informar. Eu dei muita sorte porque a minha cunhada trabalha com adoção, então a gente conversou, ela foi uma primeira fonte. Ela nos indicou os grupos de apoio que são fundamentais, eles tratam de assuntos diversos, e existem vários, né? São ONGs, geralmente, você se inscreve para participar das reuniões e fica sabendo de várias dúvidas, né? Você tem várias dúvidas respondidas que são muito importantes. E, Renato, quando ela chegou, como foi esse processo de adaptação, de vocês se verem como pais da Gabriela, dela se sentir filha, e muitas pessoas ficam na dúvida e até nos escrevem perguntando, né? Você conta para a criança que ela foi adotada, que ela não veio da barriga, como é que é esse processo? Sim, hoje todos os grupos que nós frequentamos, pelo menos, eles são unânimes em falar, olha, isso não pode virar um segredo, isso tem que ser uma coisa trabalhada, contada para a criança desde o início. Claro que conforme a idade, você conta também na medida do interesse dela, né? Mas não é para ser um segredo isso, porque isso um dia surge, imagina um choque para uma criança, né? E a perda de confiança até nos pais. Então, uma relação de confiança que ela começa justamente bem do iniciozinho, né? Quando você vai contando a história. E hoje tem algumas ONGs que têm um trabalho bastante interessante também, que nos ajuda nisso,
quer fazer um álbum da criança enquanto ela está no abrigo. E a gente recontar, volta e meia recontar essa história para ela. E vocês contam? A gente faz isso. A Gabriela a gente teve sorte, ela tem 2 álbuns, 2 lindos álbuns, scrapbooks que fizeram no abrigo. Ela era muito querida no abrigo onde ela estava desde recém-nascida. Então, tinha bastante foto, tinha bastante história. Às vezes não tem, a criança nem tem história. E existe uma ONG que eu sei que faz isso, eles desenham com a criança, conversando com a criança e tal. Quando a criança não tem fotos ou não tem como ter, eles desenham. E sobre adaptação, né? Mesmo com filho biológico, a adaptação é difícil também, porque você está conhecendo a criança, né? Você vai descobrindo isso no cotidiano, convivendo. E infelizmente, né, doutor Nelson, a gente vê pessoas que adotam e depois devolvem a criança, que é uma coisa muito cruel, né, doutor? Uma vez concluída a adoção, em tese é irrevogável, né? Mas a gente tem visto, sim, devolução e o juiz aceitar. Acho até usando de bom senso, porque se deixar com essa pessoa que está devolvendo, com essa atitude, né? Poderia ser pior. Chegou o momento da participação dos telespectadores. A Eliana Araújo e a Roberta Mello, de São Paulo, perguntam: quais são os documentos necessários para adotar e onde é preciso ir? Bom, primeiramente, ter esses requisitos, né? Maior de 18, ter a diferença mínima de idade de 16 anos e, se for casado, se for o casal que vai adotar, tem que ser casados, viver em união estável ou união afetiva, tá? E procurar o fórum mais próximo da sua região. Pode ser pelo site, o cadastro no Cadastro Nacional de Adoção? Pode ser pelo site, mas assim, acho que como a Ana mencionou, né? É importante sempre, antes de querer adotar uma criança, querer ter um filho mesmo, né? Precisa querer ter um filho. E depois procurar ir pela internet, principalmente os grupos de adoção, as ONGs que preparam, para ver se realmente você tem esse preparo para ser pai e mãe. Né? Tem uma documentação específica? A documentação é certidão de casamento, se estiver em união estável, a declaração de união estável ou de união afetiva, se forem casais, né? E o RG, CPF. Então, olha, Eliana e Roberta, obrigada por escreverem. E eu quero mandar um beijo para a Micaela, de 2 anos, que é filhinha da Roberta. A mamãe contou que quando começa o momento Papo de Mãe, olha, a Micaela fica feliz da vida e dá até beijinhos na televisão, viu? Ai, que fofa, Micaela. Um beijo para você. Doutor Nelson, muito obrigada pela presença aqui no Momento Papo Obrigado de vocês, Mãe, né? por esclarecer aí vários pontos para a gente. Ana Luísa e Renato, muito obrigada pela presença, por dividir a história de vocês com a gente. A gente é que agradece o convite e assim, a possibilidade de falar sobre esse assunto. Eu acho que a adoção, as pessoas ainda têm muitas dúvidas e é um processo que às vezes parece muito nebuloso e não é. Ele tem um monte de histórias lindas como a nossa, tá ali, ó, andando de um lado para o outro. Família linda, parabéns. Obrigada. E aí, a família está completa? Ah, eu acho que tá, né? Eu acho que tá, sim. Não tem um terceiro filho previsto? Por enquanto não, né? Por enquanto não. Obrigada, gente. O Momento Papo de Mãe fica por aqui e todos os programas que já foram ao ar estão no nosso canal no YouTube. Lá tem muita informação para você. Confira. Até a próxima. Tchau. Até, a gente se vê. Tchau. Para você que quer adotar uma criança, é importante primeiro você observar se realmente quer ter um filho, se está preparado para ter um filho, tá? E aí você tem que ter os requisitos necessários, que é 18 anos no mínimo, a idade, e a diferença mínima de 16 anos entre o adotante e adotado. E depois procurar o fórum mais próximo da sua região.